pergunta aqui. Olá, tudo bem? Gente, eu preparei esta aula para darmos início à introdução ao estudo das matrizes. Um conteúdo de muita importância aí para o terceiro ano do ensino médio, que é onde a gente vê o estudo da geometria analítica, certo? Mas este conteúdo também é estudado no segundo ano do ensino médio, tá certo? Então, para darmos início a este conceito, vou passar aqui. Suponha que nós tenhamos aqui essas duas situações de tabelas. Na primeira tabela, eu tenho aqui a variação do índice de venda de imóveis em maio de 2012 no Brasil e em algumas capitais, certo? Aí aqui vocês estão vendo números organizados em linhas e colunas, tá? A linha vai horizontalmente e a coluna vem na vertical, tá certo? E embaixo nós temos a questão da multiplicação de carros por 1000 habitantes, né? Os carros nos Estados Unidos, na Itália, no Japão, no Brasil. Aí aqui você também tem a mesma situação, números organizados em linhas e números organizados em colunas, que indicam os anos onde essas multiplicações ocorreram. No caso, em 1990 e 2010, né? Então, vamos ver aqui o seguinte. Matrizes. Voltando aí novamente à nossa tabela anterior, as nossas duas tabelas, quer dizer, nós vamos ter a definição de matriz. O que é uma matriz na realidade? Uma matriz, gente, nada mais, nada menos é do que isso daí que vocês estão vendo. Isso daqui é uma matriz e esta outra coisa aqui também é uma matriz. São duas tabelas. Então, matriz é uma tabela de números. Uma tabela. Então, uma tabela de notas, por exemplo. Aquela nota que vocês recebem no boletim, as notas das disciplinas, ali é uma matriz. Né? Quando você acessa o sistema que vê a relação de suas notas, você está vendo uma matriz. Aí vamos prosseguir aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, a situação de uma matriz que mostra notas de 3 estudantes. Eu tenho um aluno A, um aluno B, um aluno C. Aqui temos as notas dele em língua portuguesa, matemática, biologia, história e física. O aluno A tem as suas notas organizadas na linha 1. O aluno B tem as notas organizadas na linha 2. E o C na linha 3. Então temos aí as linhas 1, 2 e 3. E as disciplinas estão organizadas em colunas. Então, na coluna 1, temos as notas de língua portuguesa dos 3 alunos, coluna 1. Coluna 2, as notas de matemática e assim por diante. Então, temos aí, nesse caso, uma matriz com 3 linhas e 5 colunas, né? 5 colunas. Isso aí é uma representação na tabela. Só que esta mesma matriz da tabela eu posso representar de uma forma especial na matemática. Eu vou colocar esses números dentro de um parênteses. Aliás, dentro de uma dupla de parênteses. Ou então, dentro de uma dupla de colchetes. Aí vai ficar assim, ó. Eu extraí esses números, ficou neste formato. Coloquei eles entre parênteses. Tá certo? Então, aqui os números da primeira linha, o 2, o 1, o 0, o 4 e o 2, são as notas do aluno A. Aí tem aqui a segunda linha e a terceira linha. E também posso colocar este resultado em colchetes. Então, isso aqui na matemática é chamado de matriz. Portanto, matriz é uma tabela. É a extração dos números de uma tabela. Então, quando você vê algo neste formato aqui, você está vendo números que foram retirados de uma tabela, tá certo? Como aqui eu tenho 3 linhas, ó, contando aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, e 5 colunas, conta de cima para baixo. Aliás, da esquerda para a direita, né? Temos aí a
primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna e quinta coluna. São 3 linhas e 5 colunas. Portanto, nós temos aí uma matriz do tipo 3 por 5, 3 vezes 5, que dá 15 elementos ao todo, né? 3 por 5 é o tipo ou formato desta matriz. Prosseguindo aqui, os elementos de uma matriz podem ser representados por uma letra minúscula do alfabeto, seguida de um índice que indica a linha e a coluna onde eles se localizam. Tá bom? Vamos supor, por exemplo, a matriz anterior, a matriz das notas. Ó, eu extraí aqui todas as notas daquela tabela anterior, que a gente viu agora há pouco, e nela eu vou localizar alguns elementos. Por exemplo, se eu quiser localizar um elemento qualquer, eu posso representar esse elemento por uma letra do alfabeto. Geralmente a gente usa o A, mas pode usar B, C, certo? Então eu vou usar o A, que é melhor, é o mais prático, né? O mais usual. Então quando eu digo que eu quero um elemento A, 2, 4, significa dizer que eu estou querendo o elemento que está na linha 2, coluna 4. Não confundam, aqui não é o número 24. Aqui é um índice indicando a linha 2 e a coluna 4, certo? Então eu leio A, 2, 4. Linha 2, coluna 4, tá bom? Então, nesse caso aqui, quem é que está na linha 2? Eu vou ter que fazer a contagem, né? Contando as linhas, eu vou ter uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Eu quero o elemento que está na linha 2, então eu vou marcar aqui a linha 2, é esta aqui do meio. Ó. A de cima passou, essa aqui é a linha 2 e a de baixo é a linha 3. E eu quero a coluna 4. Então, vou contar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. Marquei. Pronto. Então, eu estou vendo aqui que o número 1 é o elemento que está localizado na linha 2, coluna 4. Vou circular ele aqui para destacar. E eu posso dizer que o meu elemento A24 é igual a 1. Porque é o elemento que está na linha 2, coluna 4, certo? Prosseguindo aí, toda matriz pode assumir esse formato matemático. Se eu tenho uma matriz A qualquer, eu vou dizer que essa matriz A é igual a todos os elementos A e J, o I é a linha e o J é a coluna, M por N. Ou seja, que possui uma quantidade M de linhas e uma quantidade N de colunas. Então, vou dizer que A é formada por elementos A que estão numa linha I, coluna J, IJ. Aqueles númerozinhos lá que eu coloquei há pouco tempo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma matriz A 3 por 3, significa que ela vai ter 3 vezes 3, ou seja, 9 elementos. Então, vou colocar 9 As. Olha aí. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras As. Na primeira linha, eu marquei o número 1 inicialmente. Ó. Na segunda linha, eu marquei o número 2 inicialmente. E na terceira linha eu marquei o número 3 inicialmente. Ó. Agora na coluna eu tenho o número 1, coluna 1, 2, coluna 2 e 3, coluna 3. Então cada localização aí representa a linha e a coluna, que são as letras I e J, certo? Vamos analisar isso daí através de exemplo para ficar mais prático. Porque só na teoria não dá, né? Só na explicação fica meio confuso, a pessoa, né, começa a ficar com a cabeça meio perturbada. Então vamos ver aí esse exemplo. Dada a matriz A, eu tenho aqui esta matriz formada por 9 elementos, 3 linhas, né, e 3 colunas. Eu quero localizar os elementos A21 e A32. O que isso significa?
Significa dizer que eu vou localizar na linha 2, coluna 1, e o elemento tem que marcar para localizar. Vamos ver aqui. Pronto. Eu vou copiar aqui essa matriz. Tá aqui. Então, para eu localizar o elemento A21, eu vou ter que marcar a linha 2 e a coluna 1. Vamos logo marcar a linha. Para marcar a linha, você conta de cima para baixo. Então, se ele está na linha 2, então vamos contar até a linha 2. Temos aqui linha 1, linha 2. Marquei. Agora a coluna. Ele quer a coluna 1. A coluna vai ser contada da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita. Então, aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2 e aqui é a coluna 3. Só que ele quer a 1. Então, vou marcar aqui, ó. Pronto. Eu estou vendo que o número procurado é o 6, então o meu elemento A21 é igual a 6, certo? Vamos ver o elemento A32, que está na linha 3, coluna 2. Então, vamos lá. O elemento A32 está na linha 3, coluna 2. Vou contar as linhas logo. 1, 2, 3. Eu quero a terceira, então vai ser aqui. Pronto. Coluna 2, vou contar as colunas da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3. Mas ele quer a 2. Vou marcar essa do meio. Então, este número 2 é o resultado referente ao elemento A32. Ok? Tudo bem, vamos passar para o próximo exemplo. Exemplo 2. Encontre a matriz A igual a AIJ 2 por 2. O que isso significa? Significa que essa matriz vai ser uma matriz A formada por elementos Azinho e J, 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, né? Então, essa matriz vai ter 4 elementos, certo? E cada elemento A e J vai ser definido pela regra A e J igual a I mais J. O que isso significa dizer? Significa que esta matriz vai ser formada por elementos onde o número da linha dele, I, o I, vai ser somado com o número da coluna J, certo? I mais J. Vamos organizar aqui essa resolução. Veja só. Primeiro, a minha matriz aqui é 2 por 2. 2 vezes 2. Então, dá 4 elementos. Eu vou colocar 4A aqui. Certo? 4 letra A. Agora, eu vou localizar a linha de cada uma. Então, aqui é a primeira linha e aqui é a segunda linha. Aí, da esquerda para a direita, a primeira coluna, a segunda coluna. Então, tenho aí a primeira linha, eu vou marcar o número 1. Então, botei aqui, ó, número 1 aqui e número 1 aqui. Porque aqui é a primeira linha. Agora, na segunda linha, eu vou colocar o número 2. Pronto. Estou colocando de vermelho para destacar, tá certo? Esse númerozinho vermelho vai ser o I. Agora, o J eu vou botar de azul. Então, eu vou marcar o J como sendo a primeira coluna e depois a segunda coluna. Então, a primeira coluna é 1. Então, o número 1, número 1. Segunda coluna é 2. Vou botar o número 2 aqui e o número 2 aqui. Pronto, então o númerozinho vermelho indica a linha. Esses dois As de cima estão na linha 1. E esses dois As de baixo estão na linha 2, vermelha. Agora a coluna. Esses dois As aqui da esquerda estão na coluna 1. E esses dois As aqui da direita estão na coluna 2. Aí agora qual é a regra? A regra é somar cada I mais J. O I é o número vermelho e o J é o número azul. Então eu vou somar o número vermelho com o número azul, porque ele quer que some I mais J. Então eu vou ter o seguinte, ó, 1 mais 1, 1 mais 2, 2 mais 1 e 2 mais 2. Que aí eu vou então formar a minha matriz 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3,
2 mais 1, 3, e 2 mais 2, 4. Portanto, a matriz aí pedida é esta daí. Então, gente, por aqui é só. Espero que tenham entendido aí alguma coisinha, certo? Então, um abraço a todos. Até mais.